Senhor Jesus, amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Se tu precisa, irmão, que bênção. Tem louvores que tocam conosco, amém? Tem louvor que toca. É muito gratificante. Pode deixar ligado, irmão. Não tem problema não. Esquente não. Graças a Deus. Você está bem? Amém? Queridos, hoje à noite eu tive um sonho que eu estava levantando o muro da igreja. E o muro estava um pouco difícil e tinha uns irmãos junto comigo. Eu não reconhecia. Aí eu falava assim: vamos fazer uma oração aqui e Deus vai começar a derrubar tudo aquilo que está atrapalhando. E nesse sonho eu me lembro que os irmãos pegavam um na mão do outro, nós começávamos a orar e as coisas iam se desembaraçando e o muro ia sendo levantado. E praticamente eu estava lá no terreno, no meio daquele mato. Eu estou ansioso de começar a obra lá. Eu não sei se você está, mas eu estou. Eu estou ansioso. Não sei se daqui para lá eu vou estar vivo. Mas se Deus me permitir, eu quero estar junto com você. Junto com o pastor, com a pastora, com os irmãos. Amém? E eu queria ministrar para você sobre um tema que às vezes a igreja hoje tem perdido muito. É sobre fé. Fé. O que é a fé? Ela causa 3 coisas na nossa vida. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Derramou. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus, Pai, quando nós chegamos, sentimos a Tua presença. Quando nós sentamos aqui, sentimos a Tua presença. Quando nós começamos a Te adorar, nós sentimos a Tua presença. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós sentimos a Tua presença. Ou seja, Deus, o Senhor já estava aqui antes mesmo de nós te achegarmos. O Senhor preparou tudo nos mínimos detalhes. As pessoas, o lugar, o ambiente, somente para podermos te adorar mais uma vez. Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu só tenho uma coisa, que foi o que nós cantamos em um louvor: Jesus. De mim eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu quero dar para os meus irmãos e para as minhas irmãs que estão aqui, da parte de Deus, o que vem de Jesus. Que eles possam estar com seus ouvidos atentos nesta noite, para ouvir a Tua voz, não a minha, mas a Tua voz, ó Pai. Fala com cada um do jeito que o Senhor quiser, do modo que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, porque não são meus, são teus. São teus servos, são teus filhos, são herdeiros e co-herdeiros da graça do trono do céu.
E no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ter livre acesso nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, quando Deus me deu esse tema, fé, nós pensamos muito, o que é a fé? Ela causa 3 coisas na nossa vida. 3 coisas que a fé atrai no nosso ser. Ela traz convicção, expectativa de algo e recompensa de algo da parte de Deus. São 3 coisas que a fé traz para a nossa vida. A convicção. Primeiro, eu tenho fé, mas eu tenho que ter convicção. Aonde nós vamos ver a primeira parte de convicção que Deus nos atrai através da fé, que a convicção entra em nosso coração. Abra aí Gênesis capítulo 6, versículo 8. O irmão tá afiado. Obrigado, irmão. Ô, glória. Que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Primeiro Deus olhou para Noé. Ou seja, Deus olhou primeiro para você, olhou para mim. Aonde nós estávamos? Num lamaçal do pecado. Nós éramos sujos. O pecado fazia separação entre nós e Deus. Mas, trazendo para a vida de Noé, Deus olhou para ele. E ele achou graça em Noé. Versículo 9, irmão. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí você está se perguntando, mas irmão, aonde você quer chegar com a convicção? Primeiro Deus olhou para Noé. Deus viu a qualidade dele. Aí nós vamos para o versículo 22. Olha a convicção de Noé. Deus achou graça. Ele era homem reto, justo. Aí Deus chegou para ele e falou assim: Noé, eu vou destruir a terra, vou exterminar tudo e todos, e eu quero que você faça uma arca de tal medida, altura, comprimento, departamentos separados, e você vai colocar os animais de cada espécie, e você e sua família irá entrar dentro, e eu vou destruir o mundo. O que Noé fez? Concordou com Deus. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Convicção. Deus pediu para ele fazer e ele teve convicção. Ele teve fé em Deus. A fé que Noé teve em Deus gerou a convicção de obedecer à voz do Criador. Essa convicção tem que estar na nossa vida. Essa convicção de que Deus está nos dirigindo, que Deus está dirigindo a sua igreja, que Deus está dirigindo o país, por mais complicado que esteja, Deus está à frente de tudo. Deus não perdeu o controle de nada, querido. Para muitos está uma bagunça. Para muitos, olha, está terrível. Mas para Deus, Deus ainda continua no controle. Deus continua. A convicção. A primeira coisa que eu tenho que ter em relação à fé, eu tenho que ter convicção daquilo que Deus irá fazer na minha vida. Eu tenho que ter a certeza do que Deus irá fazer, da onde Deus me tirou.
Deus me tirou de um lamaçal de pecado, me salvou, me limpou, me deu uma família abençoada, me deu 2 filhos lindos, uma mulher maravilhosa, a mais bonita da terra, que para casar com um cara bonito igual eu tem que ser mais linda. Aleluia, irmão, não é verdade? Você tem que ser desse jeito. Não troco minha mulher por nada, irmão, por nem outra mulher. E olha que já me pegaram, já me agarraram no pescoço, já fizeram o escambau e eu já ficaram sem calça pra mim e eu. É forte, irmão, pegar o cara dentro de um quarto pelo pescoço e dizer assim: me pega. Eu falei: filha, não tô pegando nem gripe. Não, sua esposa não tá te vendo. É verdade, minha esposa não tá, mas tem 2 olhos em cima de nós aqui, ó. Deus está me olhando. Deus está te olhando. Convicção na fé. E eu trabalho com muitas mulheres. Eu falo: filha, eu não troco minha esposa por nada. Foi Deus que me deu. Se Deus me deu, veio dele, do trono da graça. Então, querido, convicção. Convicção que quando você está orando, na hora da oração, e você ora: Deus, faz um milagre, me prospera na terra estrangeira. Deus, salva o meu filho. E o pastor Elias colocou a mão no meu peito. Ele não sabia que eu estava orando isso. Ninguém sabia, só Deus colocou e falou: e a prosperidade na hora certa, e dele eu estou cuidando. Dos seus eu estou cuidando. Oração, convicção. Então a convicção de Noé: Deus vai fazer, eu topo. Eu estou junto com o Senhor. Eu quero. Eu estou ligado. Isso se chama convicção, querido. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Nós vemos outro caso de convicção. Abraão creu na promessa do Senhor. Um homem com quase 90 anos. Imagina. Deus falou para ele que ele iria ser pai de uma grande nação. Então o levou para fora e disse: olhai agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe assim: será a tua semente. Crê naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes você não está crendo porque você quer para agora. E não é para agora. Para você é agora. E a vontade de Deus? Aonde fica? Aonde fica a vontade de Deus? É igual o presbítero Fábio falou: oportunidade só passa uma vez. Quando passar, irmão, agarra, porque é Deus que está te dando. Oportunidade só passa uma vez. Então Deus falou: olha, vem para cá. Mas se você for ver antes, nos capítulos antes, Deus fala assim: ó, você está vendo o pó da terra? Todo mundo vai nas estrelas, né? Porque estrela é bonito, estrela brilha, estrela chama atenção. Mas se você for em alguns capítulos antes, Deus diz assim: olha, está vendo o pó da terra? Assim será a tua descendência. Aí depois ele vai nesse capítulo 22 e ele diz, capítulo 15: contas as estrelas se pode. Querido, às vezes a convicção demora a gente perceber, a gente ter convicção naquilo, aquele tchan de chegar. Essa a gente tem que perceber bem rápido. Versículo 6: e creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Ou seja, quando Deus está falando com você, não duvide, creia. Pode demorar 1, 2, 3,
4, 10 anos, 20 anos. Mas o que Deus falou, irmão, não volta para trás. A palavra dele diz assim: eu sou Deus, não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nenhuma palavra da boca dele voltará vazia. Ele falou, então vai crer. Quantas vezes eu falava para minha finada mãe? Ela falou, eu ainda vou ver você pregar o evangelho. Eu falei, pode esperar sentada. Sentada. Que eu nunca vou entrar numa igreja. Onde eu estou? Ela esperou de joelhos. Convicção. Você tem convicção em Deus? Olha para essa pessoa linda, cheirosa, que eu acho que está cheirosa, né? Passou um caiaque, se saboou todo, né? E fala assim, convicção em Deus é a melhor arma que você tem para vencer o inimigo. Amém? Você crê nisso? Convicção, irmão. Tenha convicção. Amém? Gênesis 22, versículo 5. Olhe só a convicção de Abraão depois que ele teve Isaque. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele tinha a convicção. Por que ele deixou o jumento, deixou o moço? Porque às vezes algumas coisas na nossa vida vai tentar barrar a convicção que nós temos em Deus. Você já viu um jumento empacado? Ele empaca, não tem ninguém que tire ele da frente, que faça ele andar. Aí Abraão, deixa o jumento. Mas por que os moços, os serviçais dele? Porque se eles soubessem que ele iria sacrificar o seu filho, poderia até tentar impedir. Tem causas na sua vida que está te impedindo a ter convicção em Deus. E você tem que tirar da sua vida, retirar, deixar de lado coisas que estão te impedindo de ter convicção de que Deus pode fazer um milagre acontecer a qualquer momento. É isso. Então ele teve a convicção. Olha, nós vamos adorar ao Senhor e depois nós iremos voltar para estarmos junto com vocês. Ele tinha certeza, irmão, de que Deus, se ele sacrificasse o seu filho, ele tinha plena certeza que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Então que você tenha convicção. Amém? Você está entendendo? Convicção. Expectativa de algo. A expectativa causa na nossa vida algo que o sobrenatural vem junto. Porque nós temos a expectativa, vai acontecer quando? Quando que Deus vai fazer? Será agora? Será depois? Será mais tarde? Será há quanto tempo? Uma expectativa. Mas essa expectativa, em Gênesis capítulo 22, versículo 7, versículo 8, olhe lá. Ele tinha convicção, mas ele teve uma expectativa. Abraão, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E disse ele: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino viu. Preste só atenção, querido. Muitas pessoas estão de olho em você. Muitas pessoas
estão de olho em você para ver a sua reação. Muitas. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus, seja onde estiver você. Muitas pessoas estão de olho. Isaac estava de olho no seu pai. Prestou atenção. Pai, aqui está a lenha e o fogo. Em outras versões está o cutelo. É acrescentado, que é o punhal. Mas cadê o cordeiro? Aí no próximo versículo, ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A expectativa de Abraão era que Deus iria prover. A expectativa de Abraão era que Deus, em qualquer momento, enquanto eles estivessem subindo, Deus poderia entregar a providência nas suas mãos. A expectativa de Abraão era: Deus vai fazer um milagre a qualquer momento, mas eu não posso dizer para o meu filho que ele é o cordeiro. Eu não posso dizer para ele que ele é o sacrifício. Eu não posso dizer para ele que ele vai ser morto a qualquer momento. Eu não posso dizer para ele: o meu único filho, aquele a quem eu amo, aquele a que saiu de mim, o filho da promessa que Deus disse que seria. Eu não posso. Mas ele tinha convicção e expectativa de que Deus poderia entrar com providência. Você tem convicção? Você tem expectativa? Ou a sua convicção está em alguém, em algo, e a sua expectativa está em alguém ou algo? Não, irmão. A nossa expectativa tem que estar em Deus. A nossa expectativa tem que estar em Deus. A nossa convicção tem que estar em Deus. Então, Abraão, ele foi. Deus proverá para si o cordeiro. E o que aconteceu? Deus proveu no exato momento. Assim diz a palavra: quando Abraão preparou o menino, levantou o cutelo, o anjo bradou: Abraão, não toques no menino. A providência vem do alto, irmão. Não é magia. Ué, mas da onde surgiu? É Deus que provê. Ah, mas alguém faz uma mágica e vai aparecer 100 mil reais na minha frente. Deus não usa isso. Mas Deus usa o sobrenatural para acontecer na sua vida. Amém? Não toques no menino, Abraão. Aí quando ele olhou, estava o quê? O sacrifício enroscado. Foi lá, preparou, e a convicção do que ele disse lá atrás: nós vamos adorar o Senhor e depois nós iremos voltar. O que fez? Eles voltaram. Convicção. A convicção, querido. Josué capítulo 6, versículo 22 e 25. Agora essa daqui é espetacular. Josué capítulo 6, versículo 22 ao 25. Essa mulher aqui, querido, se você for olhar, ela está na genealogia de Jesus. A prostituta Raabe. Quem diria? Quem diria que uma prostituta estava na genealogia de Jesus?
Como que pode? Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. E Ele não olha quem é, irmão. Essa mulher aqui, quando Josué diz assim: olha, vocês vão espiar a terra de Jericó. Vocês vão olhar Jericó. E os espias entram em Jericó, os dois. E quando eles estão lá dentro, aí o rei descobre que tem espias de Israel lá naquela cidade e manda procurá-los. Aí eles entram na casa de quem? De Raabe, a prostituta. E Raabe diz assim, se você for estudar bem o texto, ela diz assim: quando entra na minha casa, eu vou esconder vocês em cima, que era, vamos dizer, como um sobrado, para que ninguém te veja. E lá, a tantas horas, vocês irão descer pela janela, que é do muro, e vocês vão embora. Aí ela diz assim: olha, todo mundo está alvoroçado, só de ouvir falar que vocês estão aqui, porque tem ouvido falar do Deus de Israel, que fez com o Egito e com os outros reis. Então todo mundo está apavorado. Aí ela diz assim: eu quero esse Deus. E os espias falou assim para ele: todo mundo que estiver dentro da sua casa, você vai colocar um pano escarlate na janela, na porta, e o hebreu que vê, ele não vai entrar, não vai fazer mal para ninguém, se vê esse sinal. Nós vamos invadir Jericó, nós vamos tomar Jericó. Convicção daquilo que Deus faz, certeza daquilo que Deus irá fazer. E eles foram. E o que aconteceu? Raabe teve convicção de que Deus, nem sequer ela conheceu, ela sabia quem era Deus. Josué, porém, disse aos dois homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e entrai de lá, e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. A convicção dela em Deus salvou a sua casa. A convicção de que eu não conheço esse Deus, mas eu só ouvi falar. Eu vi o que ele fez com o rei do Egito. A gente tem ouvido falar. Querido, a palavra de Deus diz assim: se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido quebra a convicção entre Deus e você, porque entra a dúvida. Essa mulher teve convicção, não conhecia Deus, mas só de ouvir falar, ela sabia o que Deus poderia fazer. Amém? Versículo 23. Raabe teve expectativa do que tinha algo da parte de Deus para ela. Então entraram os jovens, os espias, se tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e os seus irmãos, e tudo quanto tinham, tiraram também toda a sua família, e puseram fora do arraial de Israel. A expectativa da salvação. Deus poderia deixar ela lá? Poderia. Deus poderia deixar a família dela perecer? Poderia. Deus poderia chegar para ela assim: olha, ela é uma prostituta, ela não tem parte com o meu povo, então eu vou deixar ela lá. Deus poderia? Poderia. Mas a graça invade todos aqueles que querem. Quem quer a graça de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus invade aqueles que querem. Raabe queria Deus,
só de ouvir falar. Então teve o que Deus tinha para ela, a expectativa. Raabe recebeu, querido, da parte de Deus, a recompensa do Senhor. Versículo 25, querido. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado a Jericó. Foi guardada, recebeu a graça, o cuidado, o amor, a união do povo, o reconhecimento de Deus, pelo cuidado que ela teve com os espias. A graça de Deus invadiu ela e a sua família. Quem tem falta da graça de Deus aqui? Querido, a graça é para todos. A graça é para todos. Se você acha que não é merecedor da graça de Deus, saiba de uma coisa: Deus quer ver você cheio da sua graça. Amém? Isso se chama fé, a recompensa. Atos capítulo 16, versículo 25. Esse texto eu gosto muito. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Se tu precisa, chame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel. Queridos, você imagina dois homens, depois de ser açoitados, depois de ser preso, maltratado, todo humilhado, escorraçado, estão cantando: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Ali não teve açoite que pode sustentar o louvor, que pode sustentar a oração. Assim, nada pode sustentar a tua oração ou o teu louvor, porque Deus está te ouvindo. Deus é que te ouve. Esta é a convicção. Paulo estava lá, Silas estava lá, eu e você não estávamos. E às vezes nós reclamamos de tanta coisinha. Deus. Irmão, eu estava falando pro pastor Luiz. Eu estava pronto para vir para a igreja. Aí meu pai tá acamado, né? Eu tive que tirar toda a roupa para dar banho nele, trocar ele. Eu falei, meu Deus, eu tenho falado para Deus, Deus, eu não peço paciência, porque a Bíblia diz que quando você pede paciência, vem tribulação. Lê. Tô mentindo aqui? Tô errado? Não tô errado. Quando você diz, Deus me dá paciência, vem tribulação. Eu tô pedindo graça. Graça. Porque, irmão, eu não tenho paciência. Eu sou estressado. Eu sou ligado no 380. O meu filho, que é calmo, tranquilo, eu fico nervoso com ele. Meu Deus do céu, misericórdia. Não puxou a mim, não puxou a mãe dele, que é ligada no 220. Eu sou 380, ela é 220, pastor.
Então, aí eu falo, meu Deus, me dá graça, porque essa tribulação tá difícil. Mas, queridos, Paulo e Silas estavam presos. Convicção: se eu orar, Deus vai me ouvir. Se eu orar, Deus vai vir ao meu socorro. Se eu orar, Deus pode entrar com providência. Se eu orar, Deus pode fazer o sobrenatural ocorrer. Se eu orar, Deus está olhando para mim, esperando o quê? Uma reação da minha parte. E qual que é a minha parte? Orar. Apanhei. Quem apanhou aqui? Se eu tivesse apanhado, eu estava rico da minha mãe. Ela tinha uma cinta. Ela tinha uma cinta de couro, pastor, desse tamanho, 1 metro. Aí, uma vizinha falou assim: o seu filho é atentado, né? Olha só. Aí, oh Jesus. Aí ela falou assim: Deus me perdoa. Perdoa a mulher que falou, né? Coloca ele no caroço de milho, que ele melhora. Meu Deus, naquela época era miserável, né? Que eu falava, né? Miserável. Aí minha mãe começou a colocar eu no caroço de milho, irmão do céu. Quem já foi no caroço de milho? Feijão, milho, né? Aí o que acontece? Não adiantava. Aí minha mãe arrumou uma correinha de couro de 1 metro. Irmão, aquilo ali batia, o espírito saía. Fazer igual o padre Cristian. Ele falava assim: a minha digníssima mãe não me batia. Era tentativa de homicídio. Mas quando a minha mãe batia em mim assim, ó, o espírito saía. Só ficava o lombo assim, eu fazia... Mas entre o milho, o feijão e as lapadas de couro, ela um dia falou assim: você prefere isso aqui ou ir pro milho? Eu falei: pode bater, que eu prefiro a chuchibatada. Agora você imagina 2 homens, por causa do evangelho, foram açoitados, presos, e à meia-noite, com a convicção, eles oravam. Eles tinham expectativa do sobrenatural de Deus. Você já viu quando você começa a cantar? Eu gosto de ouvir o som muito alto. Quando a minha mulher tá, não. Porque ela fala baixa, aí eu tenho que abaixar, pastor. Aí me quebra, aí quebra minhas pernas. Né? Eu que falo mais alto, tá bom, amor. Falo, vou lá, abaixo. Aí eu ligo bem alto. Não tem ninguém, só eu e Deus. E canta, irmão. A coisa não melhora? A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando a alabanza arriba, os céus descem. Então, querido, Deus quer ouvir a sua voz. Ore, cante. É isso que Deus espera. A expectativa deles de que o sobrenatural iria ocorrer e a sua recompensa. Se eu canto, se eu oro, o sobrenatural de Deus ocorre na minha vida. O que aconteceu?
eles começaram a cantar e a orar, o sobrenatural de Deus começou a se mover. Deus abriu as cadeias, Deus salvou pessoas, Deus agiu naquele meio, porque tinha pessoas que estavam firmadas num Deus todo-poderoso, naquele que pode resolver tudo e todas as coisas, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, sem nenhuma ordem, só basta Ele dizer, acabou. É isso que Deus faz. É isso. E só basta isso. Vou puxar um pouquinho aqui, se o presbítero Fábio me permite, da pregação que ele trouxe domingo passado. O diálogo de Deus e Satanás. Deus, ele determina, você faz isso, disso você não faz. A ordem vem dele. Tudo vem dele. O caos pode estar instalado, mas ele está no comando. A doença está na nossa casa, mas Deus está no comando. A tristeza está na nossa casa, mas Deus está no comando. A depressão está na nossa casa, mas Deus está no comando. O remédio está na nossa casa, mas Deus está no comando. A tristeza está na nossa casa, mas Deus está no comando. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas essas outras coisas, irmão, caem por terra. Porque Ele está no comando. É Ele. Lá no teu trabalho, é Ele que está no comando. É Ele. Não é o macumbeiro, não é o feiticeiro, não é o idólatra. É Ele. É Ele que está. É Ele que tem que reinar. É Ele que tem que dar a última palavra. Mas Ele tem um agente. Quem que é o agente? Eu e você. Agente de Deus. Não agente 007. Sabe o agente 007? Que ninguém sabe quem é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí você aparece. Quem poderá me defender? Aí você olha, aquele lá, eu não. Queridos, Paulo e Silas, eles estavam presos, mas eles tinham convicção de Deus. Eles estavam presos, mas eles tinham expectativa de que Deus iria fazer. E a recompensa de que Deus estava no controle foi a libertação dele, a salvação do carcereiro, da casa, daqueles que estavam ali vendo o testemunho dele. Ou seja, as pessoas estão de olho em você. E quando você menos esperar, vai chegar em você e vai dizer assim: irmão, você pode orar por mim? Aí você olha, mas ele não é meu irmão. Mas ele vai te chamar de irmão. Porque ele está vendo não você, mas ele está vendo Deus em você. Ele está vendo não você, mas ele está vendo a graça de Deus em você. Ele não está vendo você, mas ele está vendo o milagre que Deus está fazendo na sua vida, dia após dia. E Ele quer esse mesmo Deus na sua vida. A copeira do meu trabalho, ela falou assim: Nildo, eu estou com um problema na minha casa, com a minha filha, que se juntou com outra pessoa. Você pode orar por mim? Irmão, não deu outra. Lá na copa mesmo, coloquei de pé, vem cá, fazer oração aqui. Oramos por ela. Falei, na oração da igreja eu vou levar seu nome. A dona Marlene com câncer. O câncer dela retornou. Nildo, você ora por mim? Irmão, o doutor e a doutora conversando aqui e eu aqui, ó. Oração. E os outros tudo olhando. Vou no outro box, a Vanessa, o catéter dela, ela pode morrer por falta de acesso. Porque chega uma hora que quem faz diálise sempre e perde todos os acessos, não tem mais acesso. Ou veia, não tem. Então morre por falta de acesso, que não tem onde mais dialisar. E ela
chama o Nildo. Aí chamaram eu, oi. Eu sou bem brincalhão com ela, tal. Aí ela falou assim: ô Nildo, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. E a outra colega atendendo ela: você ora por mim? Agora. Católica, irmão. Você quer uma oração? Você não está brincando não, Nildo. Você ora por mim? Oro. Botei a mão na cabeça dela, todo mundo olhando. Orei por ela. Deus quer dar a graça dele para esse mundo, mas precisa de você mostrar a graça de Deus. Faça como Paulo e Silas. Tá doendo. Tá difícil. Cante. Ore. Adore. Que Deus vai entrar com providência. Então, convicção do que Deus pode fazer na minha vida. Diga, convicção daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Expectativa que Deus já fez na minha vida. E a recompensa que Deus vai entregar, entregou na minha vida. Isto é fé. Isto é fé. Quando eu tenho essas coisas, nada me abala. Nada. Porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, irmão. É um desafio eu estar aqui em São José dos Campos. 23 anos. 23 não é bem. A gente tenta vir para cá. Deus nos trouxe. Não nos adaptamos em outros lugares. Deus foi movendo. E Deus foi nos colocando. E Deus foi fazendo. E Deus foi mexendo. E milagres a gente pede para Deus. Do sobrenatural. Porque é só sobrenatural na nossa vida. Mas o que nós temos que fazer? Eu, minha esposa e meus filhos. Adorar a Deus. Buscar a Ele. Exaltar o seu nome. O meu filho falou para minha esposa: mãe, eu me candidatei para uma promoção. Meu chefe falou assim: abriu tal vaga, se candidata lá. Aí falou para ela: se Deus existe, porque ele não acredita em Deus assim, ele acredita em Deus de outra forma, tá? Um menino que nasceu na igreja, foi apresentado. Um belo dia num culto, eu escutei uma meia-lua que estava perdida lá e ele tocando meia-lua. Ninguém nunca ensinou. Dom. Mas chega a adolescência, a gente não pode segurar na mão e trazer. A gente só fica ali. Deus. Aí falou para ela: se Deus existe mesmo, eu vou passar, vou ser promovido e eu vou na igreja. Aí a Nívia: você tem certeza disso que você está falando? É para Deus, hein? Não é para mim, não. Às vezes tem pessoas que precisam de uma prova da existência de Deus. Ele comprou um livro de um pensador, teólogo de Atenas, que me fugiu o nome. Irmão, eu fui ler, não tem anexo. Então, querido, e foi essa oração que eu fiz, pastor. Que eu fiz domingo. Falei: Deus, eu oro por tantas pessoas. Salva o meu filho. Traz o meu filho para a tua graça. Preciso
de um milagre da prosperidade na minha vida. E no momento que eu ergui minhas mãos, o pastor foi lá, colocou a mão no meu peito e falou as palavras. Aquilo ninguém sabia, mas Deus usou através da graça a vida do pastor e falou, somente eu sabia. Eu não preciso de prova. Se Deus quiser salvar o meu filho, Ele vai salvar. Eu não preciso falar, Deus, o Senhor, tal, não preciso. Porque Ele é dele, não é meu. Ele é milagre. A minha esposa não podia ter filhos, porque tinha um tumor no útero. E Deus tirou o tumor e colocou meu filho. Então Ele é consagrado. Os meus filhos são consagrados. Mas a oração é, salva o meu filho. Dependente se seja aqui. Ele é muito quieto. Se ele falar, pai, eu vou para a congregação. Vai, filho. Vai, senta. É Deus que está fazendo. Deus que vai mexer. Vai. Ah, eu vou para Deus e amor. Vai. Eu vou para a Assembleia. Vai. Eu quero que Deus salve. Qual que é a oração que você tem nessa noite? Se coloque de pé. Qual é a oração? Feche os seus olhos. E através, querido, desta palavra, eu sei que você tem convicção de que Deus pode fazer um milagre. Eu creio que Deus já entrou com providência, porque a nossa convicção é grande. Deus, nós lemos sobre fé, Pai. Fé. Em outros versículos, diz: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, pediremos a este monte, sai dali e lança-te no mar, e ali o fará. Nós sabemos que nós não temos essa fé tão grande, mas nós sabemos que nós temos fé no Senhor. E nessa nossa pequenez de fé, Pai, eu quero juntar a minha oração junto com a oração dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta noite, da tua igreja. Pai, se tem alguém que precisa ser tocado no corpo, alguma enfermidade, que o Senhor possa tirar, ó Deus, pela expectativa, a convicção da fé e a recompensa que o Senhor pode tocar nesse corpo. Esse corpo que é lavado e remido no teu sangue. Se é na mente, Deus, a confusão na mente, a confusão, Pai, que não sabe o que é o certo ou o errado, se o Senhor vai fazer ou não, entra com a tua graça, entra com o teu poder, entra com a tua ação nesta noite, porque a tua graça invade tudo, Deus, e todos aqueles que querem. Nessa noite nós queremos, como igreja, mergulhar na graça do Senhor, mergulhar na tua presença, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa invadir o nosso ser, que o Senhor possa invadir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Deus. Tira esse espírito angustiado, esse espírito de tristeza, essa depressão maldita. Oh Deus, assim como o Senhor me curou da depressão, Senhor, eu sei que o Senhor pode
porque nada é impossível para o Senhor. Em nome de Jesus. Adore a Deus. Se curve diante deles.